Os investigadores da Polícia Federal, também ministros do Supremo, já saiu até na imprensa, eles estão traçando ali possíveis rotas de fuga do Bolsonaro em caso de prisão, se ele for condenado por tentativa de golpe de fato, né? Lembrando que o Alexandre de Moraes, ele disse que o Bolsonaro ele liderou uma organização criminosa de golpe de Estado. Isso são palavras do ministro Alexandre de Moraes, né? Durante o voto dele. Aí, uma dessas possibilidades seria a Argentina, pela fronteira com a Argentina, onde ele tem como aliado o presidente Javier Milei. E de lá, ele também poderia ir para os Estados Unidos, onde está o Eduardo, onde tem Donald Trump, onde tem Elon Musk, todos esses aliados. Qual seria, eu te pergunto primeiro, professor, a facilidade de ele atravessar essa fronteira ali do Brasil para a Argentina? E em caso de realmente o objetivo final do Jair Bolsonaro ser os Estados Unidos, ele seria amparado só se o Trump concedesse asilo político, no caso de já ter a prisão decretada? Na realidade, são duas opções relativamente diferentes, Argentina e Estados Unidos. Primeiro, porque na Argentina ele poderia entrar sem documento. Qualquer pessoa que já atravessou a fronteira Brasil-Argentina sabe que é relativamente fácil, pela parte terrestre, fazer isso. Em geral, o tipo de fiscalização vai ocorrer quando tem carga envolvida, quando tem criança, mas se houver só adultos no carro, é relativamente simples você passar sem apresentação de documentos em alguns pontos dessa fronteira. Nesse local, existe também um direito de residência livre, então conseguiria, de certa forma, se manter por algum tempo ali, ainda que o objetivo não fosse ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não consegue entrar sem documentação, você não consegue entrar sem visto. Mesmo o Bolsonaro tendo sido presidente, ele precisa de um visto, e aquele visto ele é dado por um prazo certo e com prazos máximos, com estadias máximas para qualquer pessoa que vá solicitá-lo e que receba a autorização de entrar no país dentro daquelas condições específicas. Então, as condições de permanência do Bolsonaro nos Estados Unidos, se elas não conseguirem dar conta de uma renovação do visto pelas condições normais que qualquer cidadão passaria para a renovação de um visto, ele precisaria de um instituto de proteção especial para poder permanecer lá por longo prazo. Vale notar que o Bolsonaro, apesar desse contato político que ele demonstra ou quer demonstrar, falar que tem com o governo Trump, não mostrou ter atividade de longo prazo nos Estados Unidos para além da atividade política. Nesse cenário, a proteção política seria a maior alternativa dele. Mas isso não impede, por exemplo, que o próprio governo brasileiro apresente um pedido de extradição para que ele seja devolvido, tanto na fase de instrução do processo, quanto na fase de execução de uma eventual condenação. Muito bem, então aqui só reforçando, o Bolsonaro ele já até esteve nos Estados Unidos por um período breve, então ele, levando em consideração o tempo permitido de permanência nos Estados Unidos com visto comum, né, um visto de turista ali que é de 90 dias, ele poderia chegar até os Estados Unidos para permanecer por mais tempo do que isso, teria que pedir asilo político, porque senão não poderia permanecer, e aí nesse caso acabaria voltando para o Brasil no meio desse processo todo, né, desse julgamento todo, eventualmente até com um pedido de prisão expedida no caso de uma condenação. A menos que ele consiga comprovar algum outro tipo de atividade por lá, abrir uma empresa gigante, tem alguns vistos especiais. Que permitem que uma pessoa permaneça lá por mais tempo. Mas ele teria que chegar lá e, dentro desse prazo de 90 dias, comprovar esse outro vínculo e fazer toda essa movimentação para conseguir ter a modificação do seu status. Tem um procedimento especial para modificação do status, uma vez que você esteja no país. Não sei se eles têm esse nível de planejamento, que é algo que vale a pena considerar. Vale notar que houve todo um intravero com relação à cidadania italiana do Bolsonaro já.
E essa falta de organização com relação à apresentação dos pedidos ou não é um indicativo também da abordagem deles, que pode se repetir também no caso dos Estados Unidos. E talvez eles procurem a abordagem mais fácil, que seria a proteção política, esperando ter essa proteção de alguém que eles veem como aliados nessa luta cultural que eles observam, que eles dizem que existe.